A paz do Senhor, irmão. Hoje o mistério é cura mesmo, hein? Aleluia, Jesus. Amado, por favor, coloque no livro de Atos, Jesus. Eita, Atos. Glória a Deus. capítulo de número 3. Eu gosto dessa palavra. Irmãos, para quem tem fé, eu não estou aqui para mentir, nem brinco com as coisas de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Até a semana passada, eu não sabia o que pregar. Olha aí. Eu vasculhei as minhas pregações e Deus não falava. Eu ia para outra, Deus não falava. Eu ia para outra, Deus não falava. Até que foi quinta ou sexta-feira, eu acordei com uma palavra dizendo: Atos 3. Apenas isso. Ponha-se de pé. Aleluia. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, a palavra é tua. O vaso sou eu. Mas eu sou apenas um vaso, Pai, que se não for usado por Senhor não tem valor nenhum. Mas nesse momento, Pai, aqui está a tua igreja. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela vai manifestar aquilo para qual for aí, Senhor. Eu não sei se cura, eu não sei, Pai, qual o propósito dessa palavra. Se haverá manifestações de curas físicas, de cura espiritual, mas eu creio que pessoas serão tocadas, mudadas, transformadas e curadas. Mas, Pai, para que esse culto chegue até as suas narinas, para que a tua palavra suba até o céu e volte trazendo bênçãos a todos nós que precisarmos, nós precisamos buscar a tua presença. Então vamos, igreja, aplaudir, 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 glorificar, louvar o nome do Senhor Jesus. A igreja pode sentar. Graças a Deus. Aleluia. A palavra que Deus colocou no meu coração de dividir com a igreja esta noite encontra-se no livro de Atos, capítulo de número 3, versículos de 1 a 24. Não sei se pelo tempo nós conseguiremos estender, mas estamos na dispensação do Senhor e debaixo da vontade dele. A palavra vai falar de dois servos, Pedro e João, que a hora nona iam ao templo orar. Os judeus tinham por costume fazer 3 orações ao dia: às 9 horas da manhã, às 12 horas e às 3 horas da tarde. Amém? Era costume, não é bíblico. Era tirado da época da lei. Moisés implantou o costume da oração nesses horários. E esses homens, após a maravilhosa descida do Espírito Santo em Pentecostes, cheios do poder de Deus, eles se dirigiam ao templo à hora nona, às 3 horas da tarde, para orar. E a Bíblia fala que caminhando eles, Pedro e João, à hora nona, e foi trazido, ou era trazido, um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Aleluia. Como nós sabemos, a palavra já falou que esse homem era coxo. Esse homem era um esmoleiro, aquele que vive de esmola à porta do templo. E quando Pedro e João vão passando, esse homem se dirige a eles,
esmola. Eu ouso afirmar que naquele momento, Pedro deve ter se lembrado do que foi falado para ele em João 21. Olha aí. Quando Jesus perguntou a ele: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Eita Deus. Ali estava um homem que precisava ser apacentado. Não sabemos se era uma ovelha ou se era um cordeiro. Mas quando Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas, depois ele repetiu: apacenta os meus cordeiros. Há diferença, pastor? Fisicamente? Talvez de idade. Mas espiritualmente, a ovelha era mais forte. O cordeiro era iniciante, era muito mais frágil. Talvez eu, como você, nesta noite, estamos aqui precisando também de uma palavra do Senhor para o fortalecimento das nossas vidas. Talvez para o fortalecimento dos nossos filhos. Deus envia a palavra e o modo de operar é dele também. Eu creio. Glória a Deus. Dar esmolas era um ato religioso do judaísmo. Dar esmolas, os apóstolos faziam isso, e mais que isso, cuidavam também das famílias, das viúvas. Estava começando esse cuidado que a igreja tem que ter com essas pessoas. E nós sabemos que aquele que precisa de uma esmola, ele quer dinheiro. Até porque a palavra do Senhor pede para que nós tenhamos um coração bondoso, porque a palavra do Senhor diz que você está em secreto, mas Deus que também vem no secreto, Ele vai se abençoar publicamente. Glória a Deus. E quando Jesus veio e começou o seu ministério, nós sabemos que em Lucas 4, capítulo 19, versículo 19, por favor, para que você entenda a palavra do Senhor. Lucas 4, 19, a palavra do Senhor diz assim: apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, anunciando o ano aceitável do Senhor. Aí começa o ministério de Jesus. Eu confesso aos irmãos que alguns séculos atrás, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia porque quase toda palavra dos ministérios do Senhor, a palavra cego aparece. Olha aí. E eu tinha uma consciência de que quase toda Judeia, ou quase todo Israel, era cego fisicamente. Mas eu era cego. E hoje eu enxergo. Aleluia! Eu era cego porque não entendia a palavra do Senhor. Verdade. E todo aquele que não tem entendimento, biblicamente, cego. Verdade. E Jesus veio para dar vistas aos cegos. E Pedro e João, quando encontram aquele homem, e o homem pede a ele um dinheiro, uma esmola, Pedro e João param, fitam aquele homem e dizem: olha para nós, olha para nós. E foi exatamente lendo essa passagem que Deus tocou no meu coração de pregar essa palavra. Meu Deus. Olha para nós, porque aquele que não enxerga olhando é cego. Olha para nós. Pedro e João queriam ver, captar, ver se naquele homem havia alguma esperança, havia algum indício, havia alguma pequena fé para que eles pudessem agir na vida daquele homem. Porque assim somos nós diante de Deus. Sem a tua misericórdia,
Sem a revelação da palavra, todos nós somos cegos. Olha aí. A narrativa toda dessa passagem, dessa cura desse homem, nos mostra uma lição valiosa, que essa palavra permita que eu divida com todos que aqui estão. Amém. O homem ficou esperando. Olha para nós. Ele ficou esperando. Mas como eu e você, diante de Deus, nós esperamos pouco. Olha aí, Pai. Diante da grandeza que nos é colocada, quando Deus, pela misericórdia, diz: olha para mim. Eu me contento com misérias. Você se contenta com misérias quando nós temos um tesouro imensurável diante de nós. É verdade, Pai. Somos assim. Por isso que somos chamados de cegos. O homem ficou esperando pouco demais, mas havia muito no interior, e há muito no interior de Deus para você nessa noite, nesse lugar. Eu creio, Pai. Deus tem muito para a tua vida. Quem crê, levanta a mão, dá glória a Deus, aplauda para Deus. Eu creio nessa palavra. Nós sabemos, quer você creia ou não, quer você admita ou não, lendo a Bíblia, eu chego à conclusão de que tudo que vem na minha vida é consequência de alguma coisa errada, de um pecado, de um mal, que está alojado na minha alma, que está alojado dentro de mim, e isso pode trazer consequências de enfermidade. Verdade. Basta dizer que várias vezes, quando Jesus curava alguém, ele falava: olha, não peque mais, vá e não peque mais. Logo o pecado sim está ligado à doença. Perdoe. O homem que estava esperando, e esse quadro mostra claro que o pecado faz na maioria das vidas. Trocamos o sobrenatural pelo natural. Eu explico. Diante deles estava representado por aquele dois de Deus na vida, o sobrenatural de Deus. Pede o que você quiser. O que você quer? Eu quero dinheiro. A Bíblia não relata isso, não fala esta palavra dinheiro, mas ele estava querendo uma esmola. Esmola se dá através de dinheiro, se dá através de algo que ele pudesse dar. Ele esperava algo físico, mas Deus queria o sobrenatural. Aleluia! Santo Deus! Quantas vezes, irmã, é no nosso dia a dia, nós queremos, como os irmãos, trocar o natural pelo sobrenatural. É verdade. Trocamos as bênçãos às vezes por um prato de lentilha. Olha que pequenez que somos nós quando estamos com os nossos olhos. É verdade, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pai, eu peço a Deus todo dia que Ele abra os meus olhos espirituais, para que Deus tenha misericórdia da minha vida e eu possa enxergar o que Ele tem para mim, o que Ele tem para você. É muito grande. Irmão, a maior bênção que Deus Deus pode fazer pela tua vida, você sequer se lembra dela. Não estou falando asneira. Quem for salvo aqui, levanta a mão. Quem é salvo aqui, levanta a mão. Aleluia, Jesus. Obrigado. Irmãos, qual é o valor da salvação? Qual é o preço, pastor? Quanto o senhor pagou por ela? Graças. Quanto você pagou, Lucas? Tiago? Sequer lembramos que somos salvos. E falamos
todo dia magoando o Espírito Santo de Deus. Ah, se o Senhor quiser, o Senhor me salva. Olha aí, papai. Aquela morte na cruz não foi em vão. Aleluia! Aquele sangue derramado pela tua vida tem um preço caríssimo. Valorize o que Deus deu para você. Trocamos como Esaú e Jacó as bênçãos do Senhor por um braço direito. É verdade, pai. O Espírito Santo envia a mensagem, mostra o caminho, fala pela palavra, usa o meio, às vezes um profeta, uma missionária, um missionário, um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas o homem só espera a esmola. Meu Deus. Quantas vezes nós viemos à casa do Senhor buscar esmolas? Cíntia, é verdade. Aí eu vou lá, eu vou buscar minha bênção, e às vezes até falo, vou buscar isso, vou buscar aquilo, e não tem fé nem para alcançar nada. Como se Deus fosse um caixa eletrônico obrigado a fazer a tua vontade cada vez que você abre a tua boca. Por um segundo, muitas vezes, nós queremos que Deus haja nas nossas vidas, mas passamos o dia inteiro sequer sem lembrar que Ele existe. Você tem agradecido a Deus? Você tem buscado a presença? Você tem chorado na presença? Olha aí. Você tem louvado o nome do Senhor? Você tem agradecido pelo dom da vida? Você tem agradecido porque você está aqui com um corpo saudável? Você tem agradecido pela tua família? Você tem agradecido pelo teu trabalho? Meu Deus. Eu só quero uma esmola. Eu só quero uma esmola. Me dá o suficiente aí para comprar 2 pãezinhos. Olha aí, papai. Como aquele homem coxo não esperou nada do servo do Senhor, além de algum dinheiro para comprar pão. Muitas vezes somos mendigos na face do Senhor. Ele estava preso às coisas terrenas. A sua atitude descreve, infelizmente descreve os homens, tanto no meio, no seio da igreja cristã, como fora. Estamos hoje como o mundo. Há pouca diferença entre o mundo e nós, chamados cristãos. Verdade, pai. E ele ficou surpreso que alguém lhe dava uma atenção. Alguém estava diante deles, tirando uma cegueira espiritual. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão para o Senhor. Clama a Deus agora para que Ele não permita que você continue cego espiritualmente. Peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abra a minha visão. Abra a visão de toda essa casa, de todo aquilo que aqui se encontra, para que possamos ver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem através da tua palavra. Em nome de Jesus. Os milagres e as vidas divinas deveriam ter um peso de gratidão, de honra e louvor para com Deus, porque todo dia nós somos agraciados com o dom da vida. Portanto, a todo dia nós recebemos uma graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas a palavra diz que Pedro e João, olhando para ele, disse: olha, eu não tenho prata nem ouro,
mas o que eu tenho, isso te dou em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, irmã, você talvez não sinta o Espírito Santo. Alguns dizem: ai, eu sinto um calorzinho, ai, eu sinto um arrepio. Eu não estou aqui contestando a maneira como Deus atua na tua vida. Se Ele quiser, Ele te arrepia. Se Ele quiser, Ele te sopra. Se Ele quiser, Ele não faz nada. Se Ele quiser, Ele simplesmente olha para você. Porque Ele tem poder de tudo e de todas. Aleluia. A verdade é Ele, Pai. Não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Todos nós que aceitamos Jesus ganhamos esse presente. O nome do Glória a Senhor Deus. Jesus. O nome do Senhor Jesus é sobre a sua vida. O nome do Senhor Jesus é sobre a sua vida, sobre a sua, sobre a minha, para fazer a vontade de Deus. E você tem usado o nome de Jesus. Meu Deus. Dorzinha de cabeça, vamos na farmácia. Use! É para isso que Ele te deu. O Espírito Santo de Deus está dentro de você para fazer aquilo pelo qual Deus enviou: curar, libertar, abençoar. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta-te, anda! Glória a Deus. Aquele homem era coxo, ele precisava levantar-se. Mas muitas vezes nós somos coxos espiritualmente. É verdade. Aquele problema que hoje você disse que viria buscar na casa de Deus, toma posse dessa cura. Aleluia. Vá de encontro a esse problema. Vá que o Espírito Santo de Deus já te deu a vitória. Meu Oh, glória. Deus. E o homem entrou, saltando, andando no templo, glorificando e louvando a Deus. Aleluia! Todo o povo viu, todos ficaram assombrados, olhando para eles, e Pedro ousadamente começou a falar isso. E Pedro, quando viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Meu Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vos entregasse perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo e pediste que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, e que nós somos testemunhas. Aleluia, Jesus. Aleluia. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer. Esse que vedes e conheceis, e a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, perfeita saúde. Glória a Deus. Aleluia. Deus que faz. Aleluia. Grande Deus. E agora Deus pede para mim e para você: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os nossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, um tempo de graça, um tempo de bonança, porque eu creio que falar mais nunca é inútil, mas seria da minha parte. O que Deus tocou no coração é até aqui. Amém.
aquilo que você veio buscar, aquilo que você precisa para a tua vida, nesse momento, é-vos dado o nome do Espírito, através do Espírito Santo, o nome de Jesus. Quando Jesus falou, eis que vos deixo o Espírito Santo, que é o Consolador, mas deixou o nome para que eu e você atuássemos como filhos de Deus. Aleluia, papai, é verdade. Por isso, se alguém aqui nesta noite que precisa de um milagre, não importa a ordem, eu não consigo fazer nada por você, mas esse nome, o nome de Jesus Cristo que eu creio fará. Aleluia. Venha aqui à frente Glória a Deus. e venha rapidamente aquele que precisa de algo. Pode?